Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês aqui um resumão desse material que é muito importante para vocês. Vem comigo. Vou falar sobre fatorial, anagramas em permutação simples, anagramas com repetição de letras, arranjo simples, combinação simples e probabilidade. Falando sobre fatorial, é a multiplicação de n pelos seus antecessores. Vamos, por exemplo, eu coloquei aqui um fatorial de 5. Então, eu vou multiplicando ele pelos seus antecessores. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Faça essa multiplicação, o resultado aqui deu 120. No fatorial também podemos fazer um fatorial duplo, que pula-se de 2 em 2, seguindo o mesmo segmento, porém você vai pulando de 2 em 2 casas. O sinal de exclamação aqui ele já te indica, ó, aqui é 1 e aqui é 2. Então aqui eu vou multiplicar por 3, por 5, por 3 e por 2, que aqui vai dar o total de 15. No fatorial triplo, que também o símbolo mostra, eu pulo de 3 em 3 casas. Então aqui eu já vou pular, seguindo essa mesma raciocínio, 5 vezes 2 igual a 10. Olha só, vocês reparem que o fatorial, mesmo sendo o mesmo número, ele dá resultados diferentes, dependendo do que está sendo pedido, ok? Mas é muito fácil. Anagramas é a reorganização de letras com ou sem sentido. Então, é até diferente, né? O anagrama na língua portuguesa, eles têm que ter, a palavra tem que ter algum tipo de sentido. Mas a matemática não. Ela é só mesmo reorganizar e ele está valendo. Então vamos lá. Anagramas em permutação simples, a fórmula é P de N, que é igual a fatorial de N. Então vamos para o exemplo. De quantas maneiras 4 pessoas podem se organizar? Eu vou fazer um fatorial de 4, multiplicando pelos seus antecessores. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. A resposta dessa pergunta que eu fiz é 24 maneiras. Já o anagrama com repetição de letras, a fórmula é Pn sobre A, B ou C, que é igual a N, fatorial de N, dividido por fatorial de A, de B e de C. O que significa o N? O total de letras. E esses A, esse B e esse C? É a quantidade de que cada letra se repete. Vamos mostrar o exemplo? Arara. Total de letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. A letra A, ela repetiu 3 vezes. A letra R repetiu 2 vezes. Então, vamos para a fórmula, ó. P de 5 sobre 3 e 2. Por que 3 e 2? Porque a A repetiu 3 vezes e o R 2 vezes. Então, utilizando essa formulazinha aqui, ó, eu vou fazer fatorial de 5, que é o total de letras, dividido por 3, fatorial de 3, que foi 3 letras da A, e fatorial de 2, que foi 2 letras da R. Aí eu começo a fazer a multiplicação pelos seus antecessores. Ó, 5, 4, 3, eu parei no 3 por quê? Porque ele está dividindo pelo fatorial de 3 e pelo fatorial de 2. Então eu posso simplificar. Então eu corto em cima, corto embaixo, aí eu vou multiplicar. 5 vezes 4 aqui deu 20, fatorial de 2 é 2. Então o resultado aqui seria 10 anagramas. Bem tranquilo, né? Utilizando a fórmula não tem como você errar e fazendo também o entendimento. Né? É só saber que a quantidade de vogais que repetir é a quantidade que a gente vai colocar para poder fazer a divisão. Agora, sobre o arranjo simples, a ordem importa. E eu vou explicar por quê. Temos aqui a fórmula A de NP, que é igual a fatorial de N dividido por N menos P. Então vamos lá? Ó, em uma corrida de 10 atletas, de quantas formas diferentes podemos ter um pódio de primeiro, segundo e terceiro lugares? O N
é o total de atletas, 10 é o total. O P é a possibilidades que temos, que é 1, que é 2 ou que é 3. Então vamos lá? Primeiro, segundo ou terceiro. Então vamos fazer aqui, ó, fatorial de 10 menos N menos P. Ó, fatorial de 10 dividido por N menos P. Então deu fatorial de 10, que é o total de atletas, dividido por fatorial de 7. O mesmo procedimento. Vamos multiplicar pelos seus antecessores. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e parei. Por quê? Ele está dividindo por 7, então vamos simplificar. A gente corta o 7 de cima, corta o 7 de baixo e faz a multiplicação do que sobrou. Ó, 10 vezes 9 vezes 8, 720 pódios diferentes a gente consegue fazer. Agora vamos falar sobre combinação simples. A ordem não importa. Lembra que aqui em cima a ordem importava? Porque nós estávamos num pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, se a pessoa ali em cima tirou em primeiro, importa se o segundo passar ele. Não é verdade? Agora aqui não. Aqui na combinação simples, a ordem não importa. E a fórmula é NP dividido por N. Ó, N, fatorial de N é dividido por fatorial de P vezes N menos P fatorial. Vamos por exemplo que fica mais fácil. Uma turma de 8 alunos precisa formar um grupo de 3 representantes. Quantos grupos diferentes pode ser formado? Olha, nós temos 8 alunos, vamos formar um grupo de 3 representantes, mas aqui não tem chefe, são só 3 representantes, eles têm o mesmo cargo, então a ordem não importa. Então aqui, o N, que é o total de alunos, é 8, P, que é a possibilidades, né? São 3. Então, jogando na formulazinha, eu vou colocar aqui, ó, o fatorial de 8 dividido por, lembra que eu falei aqui, ó, que é dividido por fatorial de P, que multiplica N menos P, fatorial. Então aqui, ó, P aqui seria o 3 vezes 8 menos 3. Então deu fatorial de 8 dividido por fatorial de 3 vezes fatorial de 5. Então vamos multiplicar seus antecessores. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e para. Por que para? Porque nós temos fatorial de cima, então vamos simplificar. Então agora ficou 8 vezes 7 vezes 6, que deu 336, e eu faço o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então deu 336 dividido por 6, que deu 56 grupos diferentes. Agora vamos falar um pouquinho sobre probabilidade. O que é probabilidade? É a chance de algo acontecer. E a fórmula é essa daqui. Número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Então, vamos para o exemplo. Ó, qual a chance de tirar um número par ao lançar o dado de 6 faces? Olha só, casos favoráveis. Eu não estou pedindo um número par. Então, num número par, num dadinho de 6 faces, ele vai ter o número 2, o número 4 e o número 6, que corresponde a 3. Casos possíveis são o total de números que tem o dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos para a fórmula. Ó, número de casos favoráveis, 3 é o que a gente quer buscar. Número de casos possíveis é o que a gente tem ao todo. Então, dividiu aqui nesse caso, ó, se a gente fazer aqui uma simplificação, vai dar, dividido por 3, né, vai dar meio. 1 e 2, que nós também podemos botar 0,5 ou 50%. Espero ter ajudado, né? E fique sempre ligado que eu estou sempre mandando notícia para vocês, tá bom? Valeu!